terceiro ano, tudo bem? Bom, queridos, é o seguinte, hoje nós vamos iniciar um novo conteúdo em língua portuguesa, tá? Então, nós vamos iniciar um conteúdo na página 31, tá? Antes da página 31, eu vou colocar aqui algumas explicações bem legais para vocês e exemplos do que são pronomes. Vocês sabem o que são pronomes? Então, é o seguinte, hoje nós vamos aprender, tá? Hoje nós vamos falar sobre pronomes. Os pronomes existem vários, o que nós iremos conhecer hoje são os pronomes pessoais e para isso, começando com pronomes pessoais, eu quero que vocês fiquem ligados aqui, ó, nessa animação que eu trouxe aqui para vocês. Então, vamos observar. Os pronomes pessoais são aqueles que indicam a pessoa do discurso. O que são essas pessoas do discurso? Vejamos. Primeira pessoa, aquela que fala. Segunda pessoa, aquela com quem se fala. Terceira pessoa, aquela de quem se fala. Vamos tentar imaginar uma situação onde essas pessoas do discurso aparecem? Vamos lá. Oi, Júlia, você viu o João? Nossa, Gabriel, você não sabia que ele está doente? Observem só. Primeira pessoa, a que fala. Segunda pessoa, com quem se fala. E a terceira pessoa é de quem se está falando. Observe agora as palavras que Júlia usou para responder. Nossa, Gabriel, você não sabia que ele está doente? Olha só a palavra você e a palavra ele. Essas duas palavrinhas são pronomes. Vamos lá, pessoas do discurso. Primeira pessoa é aquela ou aquelas que falam, eu ou nós. Segunda pessoa do discurso, aquela ou aquelas com quem se fala, tu, você, vós, vocês. A terceira pessoa do discurso é aquela ou aquelas de quem se falam, ele, ela, eles, elas. Vamos ver alguns exemplos agora em frases. Eu e Roberto viajaremos nas férias escolares. Como nós trocaríamos eu e Roberto usando um pronome? Colocaríamos nós. Bruna faltou a aula para ir ao médico. Ela faltou a aula para ir ao médico. Os meninos jogaram bola a tarde toda. Eles jogaram bola a tarde toda. Márcia e Laura jantaram juntas depois do trabalho. Elas jantaram juntas depois do trabalho. O ladrão correu muito, mas foi preso pela polícia. Ele correu muito, mas foi preso pela polícia. Como vocês puderam observar, o pronome substituiu os nomes das frases. Então, vamos lá, vamos conhecer aqui na nossa apostila um pouquinho sobre pronome, tá bom? Então, tudo que nós vimos agora e vamos continuar aqui, ó. Número 1, releia o trecho a seguir na página 31, tá, gente? Olha lá. Estou muito contente por vocês publicarem essas matérias interessantes. Os quadrinhos estão cada dia mais legais. Quero que continuem assim. Um jornal divertido. Eu também acho o H super fofo. Olha lá, vamos começar a identificar as partes aqui desse texto, que foi esse aqui que a Pro acabou de ler, né? Então, observem. Sublinhe os verbos desse texto. Quais são os verbos desse texto? Procura lá. Ah lá, já começa com um, né? Estou. Aí tem muito contente por vocês publicarem. Circula publicarem também.
essas matérias interessantes. Os quadrinhos estão, mais um verbo, ó, verbo de estar, né? Estão, olha lá, cada dia mais legais. Quero que continuem assim. Quero é do verbo querer, então pode circular a palavra, o verbo quero. Continuem, também é um verbo de estado, do verbo continuar. Um jornal divertido. Eu também acho, ó, acho é do verbo achar, o H super fofo, então circula achar também, ok? Então vocês vão circular aí os verbos que aparecem, tá? Esses que a Pro citou. Número 3. Quem acha o H super fofo? Quem que acha o H super fofo? A autora da carta, quem escreveu a carta para o jornal, ou as pessoas que escreveram a carta? A autora da carta, né? Quem escreveu a carta. Número 4. No texto, como a autora se refere a si mesma? Como que essa autora se refere a ela mesma? Ela fala o quê? Ela fala que é criança 9 anos ou ela fala eu? Olha lá no final, na última frase. Eu também acho o H super fofo. Nesse pedaço ela está falando eu. Então, vocês vão marcar um xizinho aí no eu. Lá na página 32, como a autora da carta se refere às pessoas que publicam a matéria? Folha de São Paulo ou vocês? Vamos voltar lá no texto e olhar? Olha lá, ó. Estou muito contente por vocês, né? Ela não fala assim, estou muito contente pela Folha de São Paulo, não. Ela fala vocês. Ela usou mais um pronome no lugar do nome do jornal. Perceberam? Então, marquem um xizinho lá em vocês. Número 6. Agora que são elas. Exemplos como esses que eu coloquei nessa animação antes para vocês. Olha lá. Os quadrinhos estão cada dia mais interessantes. Olha a frase aqui no número 6. Os quadrinhos estão cada dia mais interessantes. Pessoal, assinale a palavra que poderia substituir os quadrinhos. Qual palavra seria? Eles ou elas? Quem continua cada dia mais interessante? Os quadrinhos. Então, qual é essa palavra que eu posso substituir? Eles. Eles estão cada dia mais interessantes. Perceberam que eu usei o eles, né? Eu usei o eles para substituir a palavra quadrinho. Essa palavra eles é chamada de pronome. Eu usei para substituir o nome que estava lá, tá? Eu me referi às pessoas que estão aqui no discurso dessa frase. Quais são as pessoas do discurso dessa frase? Os quadrinhos, ok? Então, olha lá. Em situações, presta atenção nessa regrinha aqui, gente. Todo mundo ligado aqui, ó. Acompanha com a Pro. Em situações de comunicação, há 2 ou mais pessoas envolvidas. Sempre, né? A pessoa, ou a não ser que seja um monólogo, a pessoa fala sozinha, mas normalmente numa comunicação, pelo menos 2 pessoas precisam estar conversando, né? Olha só. Para definir a posição de cada uma, usamos os pronomes. Veja, eu é quem fala. Lembra da animação de agora há pouco? É a mesma explicação de uma outra forma, ó. Eu é quem fala e é a primeira pessoa do singular. Tu e você é com quem se fala e a segunda pessoa do singular. Ela e ele é de quem se fala. Eu falo ela ou ele, eu tô falando de alguém. Então, é de quem se fala e é a terceira pessoa do singular. E aí tem a parte do plural, certo? Então, se eu é a primeira pessoa do singular,
e é com quem se fala, nós, quando temos mais que duas pessoas, é plural, então nós é a primeira pessoa do plural, também é quem fala, certo? E vós e vocês é o plural de tu e de você, que é a segunda pessoa do plural, que é com quem se fala, né? Eu falo vocês, eu tô falando com alguém, é com quem eu vou falar. E eles e elas, de quem se fala, é o plural de ele e ela. Então, perceberam? Então, observem bem esse quadro. Quando tá no plural, eu não vou usar tu, eu vou usar vós. Quando tá no plural, eu não vou usar eu vou usar nós, tá? Então, prestem bastante atenção. E se eu vou falar de alguém, eu vou usar elas ou eles, né? Então, olha só alguns pronomes pessoais que nós temos aqui. Vós, vocês, eu, tu, você, olha ela apontando. Eles, porque ele tá falando deles. Nós, porque tá falando nós, quem tá aqui. E ele, porque tá falando ele. E ela, porque tá falando dela. Perceberam? Então, nós usamos pronomes pessoais em tudo o tempo inteiro, né? Agora, nós vamos exercitar um pouquinho isso para ver se a gente realmente entendeu, tá? Então, aqui na página 7, leia a tirinha a seguir, tá? É uma tirinha do Calvin. Lembra do Calvin? Olha lá a tirinha. Leia a tirinha a seguir. Amanhã nós vamos discutir acontecimentos atuais na escola. Cada um de nós tem que encontrar um artigo no jornal, ler para a classe e explicar. Que artigo você escolheu? Este aqui. Alienígena espacial casa-se com um clone de Elvis com duas cabeças. Realmente não sobra muito para explicar. Olha só, gente. Era um artigo atual? Número 8. O que Calvin está procurando no jornal? O que ele tem que apresentar? Um artigo atual, certo? 9. O artigo escolhido por Calvin é um tema da atualidade? Por quê? O que vocês acham? É um tema atual o artigo escolhido por ele? Coloquem aí o que vocês acham e por quê. Porque, na verdade, né, gente, é um tema não real. Então, não é um tema atual, é um tema que não é real, né? É um tema de outro planeta. Número 10. Você costuma ler artigos em jornais ou revistas? Por quê? Você costuma ler artigo? Já leu algum? Se você lê, coloca por quê. Se você não lê, coloca que não. Número 11. Que tipo de notícia mais chama a sua atenção? Qual tipo de notícia você já ouviu em algum lugar, já viu ou já leu e chamou sua atenção? Coloca aqui pra gente. Número 12. Escreva um breve parágrafo sobre uma notícia que tenha chamado a sua atenção. Olha só, a número 11 e a número 12, elas parecem muito parecidas, mas são diferentes. Na número 11, você vai colocar que tipo de notícia chamou a sua atenção. Por exemplo, que tipo assim? Notícia sobre maquiagem. Aí, aqui embaixo, na número 12, você vai escrever o que nessa notícia chamou sua atenção. Por exemplo, notícia sobre plantar árvores. Aí, coloca aqui, na 11, sobre a natureza ou sobre plantar árvore. E no número 12, escreve que notícia foi essa e o que chamou sua atenção, tá? Lá na página 34, nós vamos no número 13, vocês vão colocar, em sua opinião, do que se trata a notícia escolhida por Calvin.
O que vocês acham que se trata essa notícia escolhida pelo Calvin? Olha lá, vamos ler a notícia. Alienígena espacial casa-se com um clone de Elvis, com 2 cabeças. Vocês sabem quem é Elvis? Vocês sabem o que é um alienígena? Coloquem aqui na número 13 sobre o que vocês entenderam que é essa notícia. Coloca a opinião de vocês, tá? Número 14. Releia o primeiro quadro da tira. A quem Calvin se refere quando utiliza o pronome nós? Olha só, ele usa o pronome nós no quadrinho dele. Olha só. Amanhã nós vamos discutir acontecimentos atuais na escola. Nós vamos discutir. Então, ele tá falando nós, as pessoas da turma dele, né? A quem Calvin se refere quando utiliza o pronome nós? Ele se refere à turma, certo? Aos colegas da sala. Olha lá, número 15. Releia o terceiro quadro da tira. Na região em que você mora, é usado o pronome tu ou o você? Aqui onde nós moramos, como se fala tu ou você quando eu vou falar? Você pode pegar um copo de água para mim? Eu falo, você pode pegar um copo de água para mim? Ou eu falo, tu pode pegar um copo de água para mim? Na nossa região, nós usamos o pronome você, mas em várias regiões do país também se usa o pronome tu, tá? Número 16. Reescreva as frases substituindo as palavras em destaques por pronomes. Aqui são os exercícios que nós vamos treinar agora, assim como naquela animação do início da aula, tá? Então, olha só, letra A. Calvin está procurando um artigo no jornal. Você tem que substituir por pronomes as palavras que estão em negrito, que é esse preto escuro. Então, você vai substituir a palavra Calvin na letra A. Eu vou dar só o primeiro exemplo, tá, gente? Para vocês fazerem. Então, olha só. Ele está procurando um artigo no jornal. Por quê? Porque Calvin está procurando um artigo no jornal. Quem está procurando um artigo no jornal? É você? Eu vou colocar você está procurando um artigo no jornal? Eu vou colocar eu estou procurando um artigo no jornal? Não, quem está procurando? O Calvin, então. Ele está procurando um artigo no jornal. Pessoal, tem que reescrever a frase toda, tá? Substituindo o pronome. Então, letra B. Haroldo e Calvin são muito amigos. Quem são muito amigos? O Haroldo e o Calvin, certo? Que palavras eu tenho, que nomes eu tenho que substituir? Haroldo e Calvin são muito amigos. Então, eles são muito amigos. Eu posso colocar nós somos muito amigos? Também tá no plural. Não posso, porque eu não tô no meio deles, né? São eles, então eles são muito amigos. E aí vocês vão completar as outras duas frases, ok? Na página 35, vocês vão fazer mais o exercício 17, somente da página 35, tá? O 18 não, ok? Então, na página 35, a mesma coisa, com os pronomes adequados. Então, olha só, quais são os pronomes pessoais? Eu, tu, ele, nós, vós, ele, você, vocês, elas, eles, elas. Então, vocês vão observar qual vai ser o pronome que vai se encaixar em cada frase corretamente, ok? Depois nós iremos corrigir. E olha só, pessoal, tem mais uma tarefinha para vocês. Aqui na página 17 da apostila fina, vocês vão continuar os exercícios com os pronomes pessoais, tá? Vocês vão seguir aqui as orientações dos exercícios com pronomes pessoais, belezinha? Pessoal, é um desafio para vocês essa página, hein? Eu quero todos os exercícios completinhos. Pronomes, página 17 e página 18, até o exercício 16. São todos exercícios desse mesmo tipo que nós realizamos aqui na nossa aula, substituindo os nomes, né? Que estarão em negrito para os pronomes, tá?
Na número 12, você tem que reler um pedacinho do trecho, tá escrito assim: eu achei muito interessante saber que a cada bebê que nasce, uma muda é plantada. Aí tem algumas perguntas sobre pronome, por exemplo, que pronome pessoal aparece nesse trecho? O pronome eu, né? Eu achei. Vocês vão se responder. Letra B. Como ficaria a frase se a carta fosse escrita pelo leitor junto de seus colegas da escola? Aí vocês vão colocar. Se, olha só, o pronome é eu, porque só um escreveu. E se tivesse sido escrito por todos? Por mais pessoas? Como que ele escreveria? Que pronome ele usaria? Ele usaria eu? Se tivesse envolvido mais colegas? Não, ele usaria nós, né? Nós achamos muito interessante saber que a cada bebê que nasce, uma muda é plantada. Entenderam? Então vamos lá, vamos ver se vocês entenderam bem esse conteúdo de pronomes pessoais. E aí nós corrigiremos lá na nossa aula ao vivo, tá bom? Beijo, amores. Bye, bye.